Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Dando sequência, irmãos, aqui na programação da Voz da Assembleia de Deus, eu gostaria de ler Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Domingo próximo celebra-se, comemora-se o Dia do Pastor. É até uma data que nos dias atuais tem sido até de alguma maneira esquecida, né? E eu gostaria de trazer uma reflexão aqui à luz das Sagradas Escrituras sobre a vida desses servos do Senhor e algumas nuances a respeito desse tema. A gente vê, meus queridos irmãos, que nos dias de hoje a figura do pastor tem sido uma figura um tanto quanto relegada a segundo plano, ou em alguns casos superestimada a ponto de se pregar em alguns lugares um verdadeiro culto à personalidade. E nós queremos exatamente trazer, à luz das Escrituras Sagradas, qual é a figura do pastor e a figura daqueles que dizem ser pastores, né? O pastor, meus irmãos, é alguém designado por Deus para cuidar do rebanho. Atos capítulo 20, versículo 28 diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A autoridade do pastor foi dada por Deus, e o pastor vai prestar conta. No texto que nós lemos, que diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, o texto não para aqui, segue dizendo o porquê. Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, o pastor ele tem uma responsabilidade sobre o bem-estar do rebanho. É verdade que a salvação é individual, mas aqui estamos falando do rebanho de Deus. Estamos falando do aprisco de Deus, das ovelhas. Jesus, ele é o bom pastor. E a Bíblia, inclusive, recomenda, né, que os pastores lembrem disso. Os pastores não podem, de forma alguma, esquecer-se de que Jesus, ele é o sumo pastor, né? Então, Jesus é o bom pastor. Ele disse que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E aí a recomendação em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, 2, 3 e 4 diz: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então veja, há sobre o pastor essa responsabilidade de apacentar ovelhas que não são dele, ovelhas que pertencem ao bom pastor, que é Jesus. Então, pastor, ele é colocado, e aí voltando para o texto de Atos 20, 28, onde o apóstolo Paulo estava falando ali à igreja de Éfeso, sobre bispos, no grego episcopos é exatamente superintendente, ou seja, o pastor é como se fosse um gerente do rebanho. Ele não é o dono do rebanho, ele é uma espécie de gerente. Ele toma conta de ovelhas, mas ele vai prestar contas a Deus dessas ovelhas. É importante entender isso, é importante que os irmãos entendam isso, para que a gente possa seguir a nossa reflexão. O
Tiago, capítulo 3, versículo 1 diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui, Tiago está falando num contexto de tropeço na palavra. Então é de responsabilidade do pastor exatamente manejar bem a palavra. É de responsabilidade do pastor exatamente, né, ter vigilância no que ele ensina ao povo. Do contrário, ele não irá ser aprovado. Ele receberá mais duro juízo. Mais duro juízo. Observemos que o pastor Timóteo, ele recebeu uma recomendação em 1 Timóteo 4,16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, o pastor tem que ter cuidado dele próprio. O pastor também é crente. O pastor também louva. O pastor também medita na palavra. O pastor também ora. O pastor também jejua. Também consagra. O pastor também chora aos pés de Jesus. Tem cuidado de ti mesmo. Porque não adianta um pastor que até aponta o caminho da salvação para o povo, porque o caminho é Jesus, não é pastor. Mas não adianta um pastor que aponta o caminho para a salvação aos irmãos e ele mesmo não é salvo. Ele mesmo é reprovado. Então a recomendação que Paulo dá ao pastor Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então veja, é necessário entender isso. O pastor ele deve ter cuidado com o seu modo de viver. Certa feita eu disse a alguém: o grande desafio de um obreiro é permanecer crente aos pés de Jesus. E por que é um grande desafio? É o que a Bíblia fala: receberemos mais duro juízo. A responsabilidade agora não é uma responsabilidade sobre a minha própria vida somente. Tem um rebanho para que eu tome conta. É isso que a palavra do Senhor ela vem nos esclarecer sobre a figura do pastor. O pastor é alguém designado por Deus, mas o pastor continua sendo humano, continua sendo limitado, sujeito a imperfeições. Eu costumo dizer que o pastor é um homem imperfeito que prega a palavra perfeita para aperfeiçoamento dele próprio e do rebanho. Porque não adianta ser o melhor pregador e não viver o que prega. Também não adianta viver e não pregar, não ensinar. E a recomendação é muito clara: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus queridos e amados irmãos, também e aí a gente precisa tocar nesse assunto, existem dois erros que a igreja moderna comete. Existem dois erros. Uma parte da igreja moderna parece que odeia pastor. Uma parte da igreja moderna parece que odeia a figura do pastor. São pessoas que não se submetem à liderança constituída. São pessoas que não se submetem à autoridade. São pessoas que não se submetem ao querer de Deus. São pessoas que não recebem com mansidão a doutrina. São pessoas rebeldes, pessoas tidas e havidas como esclarecidas, mas que na verdade não são. São na verdade arrogantes, são na verdade prepotentes e não sabem o que era estar debaixo de autoridade. Não sabe o que é estar debaixo de autoridade. De formas que hoje vivemos um tempo em que muita gente tem odiado pastores. Mas olha o que a Bíblia fala. 1 Timóteo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Um outro ponto a se destacar é uma recomendação ao pastor Timóteo
e que os pastores hoje devem ter cuidado na hora de indicar alguém. Olha o que diz 1 Timóteo 5,22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então há que se ter cuidado. Tem lugar, irmão, veja que absurdo, tem lugar que se vende um curso de teologia e no pacote já vende uma credencial de pastor. A pessoa faz um curso pela internet e já sai de lá pastor com carteirinha e tudo mais. Isso é um absurdo, isso é brincadeira com coisa séria. Isso é brincadeira com coisa séria, a gente tem que ter cuidado. Mas voltando à recomendação bíblica a respeito da necessidade de honrar o pastor, presbítero que governa exatamente são os pastores que estão à frente das igrejas, seja pastor presidente de campo, seja o presbítero que é o pastor local da congregação, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha o que mais a palavra do Senhor nos ensina. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, a gente procura seguir o que a palavra de Deus nos ensina, né? A nossa intenção é exatamente seguir o que a palavra de Deus ensina. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então, meu querido, veja bem, é recomendação da palavra de Deus. Reconheça quem trabalha entre vós. Reconheça quem preside sobre vós no Senhor. Reconheça quem te admoesta. E tenha grande estima e amor por eles, por causa da sua obra. E que obra é essa? Apacentar o rebanho de Deus. Veja, meus queridos, que voltando para o texto inicial, porque velam pela vossa alma. Velar significa o seguinte: se a gente for no âmago da questão, se a gente for aprofundar o que esse texto fala, aqui está se referindo a pastores que cuidavam de ovelhas que não eram deles. Pastores que ficavam acordados à noite, velando as ovelhas. Geralmente colocava a ovelha em lugar de segurança, e enquanto a ovelha estava descansando, o pastor estava acordado, cuidando do sono das ovelhas. E a Bíblia fala que devemos amar aos nossos pastores. É a Bíblia quem diz. E infelizmente, hoje nós estamos vendo uma geração que aborrece pastor. Uma geração que odeia pastores. Uma geração que se levanta contra pastores de uma forma até assustadora. Mas a Bíblia prevê tudo isso. Quando a Bíblia fala dos falsos mestres e dos ímpios, em Judas, versículo 8, diz exatamente isso. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Rejeitar a dominação é exatamente rejeitar a autoridade constituída. E vituperar as autoridades é causar vergonha, é afrontar, é enfrentar. E é exatamente isso que muitas pessoas têm feito ultimamente. Pessoas que vão bater boca com os seus pastores, pessoas que ameaçam o pastor de colocar na justiça, pessoas que ameaçam bater em pastor. Veja que estamos vivendo, e aí, meus queridos irmãos, eu não estou falando nada aqui que seja inverídico, não. É triste, mas é uma realidade. Tem pessoas hoje que vão, em nome de uma suposta justiça, veja bem, em nome de uma suposta justiça, vão para a internet difamar os pastores sem dar ocasião para que estes se defendam. Irmãos que vão fazer queixa, é triste dizer isso, termina o culto e sai do templo
falando mal do pastor. É muito triste. É muito triste. Até porque, irmãos, a Bíblia nos fala algo a esse respeito no livro de Tiago, já que o pastor também é crente. Tiago 5, versículo 9 diz assim: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meu querido, se você tem alguma questão com seu pastor, vá até ele e converse. Porque falar por trás, além de ser um ato de covardia, é pecado. É um ato de covardia e é pecado. Só contra o pastor, não, contra qualquer irmão. Não vos queixeis uns contra os outros. Se você tem uma demanda com o seu pastor, vá até ele e resolva com ele. Converse com ele, abra seu coração. Mas aí precisa de coragem. Precisa de coragem para fazer isso. Meu pastor, o senhor pregou, eu não entendi. Meu pastor, o senhor falou algo, eu não gostei. Vá até o pastor com mansidão. Vá até o pastor com espírito quebrantado, desarmado. E se ele efetivamente é pastor, ele vai te orientar à luz das Sagradas Escrituras e vai realmente te ajudar. Agora, o que acontece hoje? Muitos pastores sendo vítimas de traições, pastores sendo vítimas de complôs, pastores sendo vítimas de toda sorte de movimentação de bastidores. É surreal isso, irmãos. É muito triste. Abaixo-assinado contra pastor, como se a igreja pertencesse aos membros. É necessário entender isso aqui. Do ponto de vista legal, do ponto de vista das leis brasileiras, a igreja, enquanto instituição, ela sim, os seus membros, na condição de associados, eles podem fazer um monte de coisa. Mas lembremos que a igreja é um organismo espiritual. A instituição vai ficar quando Jesus voltar. As paredes e portas vão ficar quando Jesus voltar. Mas a noiva de Cristo, que está congregando na instituição, a noiva do Cordeiro, que está se reunindo nos templos, essa vai subir. E não devemos esquecer que a igreja é um organismo espiritual. É com muita tristeza que estamos vendo hoje pastor sendo agredido por ovelha, pastor sendo agredido por membros da igreja. O outro lado agora, o oposto, que também com muita tristeza a gente tem percebido, são os pastores popstars, aqueles que são endeusados, que eles promovem o culto à personalidade. São aqueles que vão para a internet fazer comercial de si mesmos. São aqueles que pagam publicidade. Irmão, quanta hipocrisia, eu preciso falar, me perdoe a expressão forte. Mas quanta hipocrisia alguém pagar um repórter para fazer uma reportagem enquanto ele está com um pão dando ao necessitado. Não foi isso que Jesus ensinou. É como se ele estivesse querendo dizer à sociedade: olha, eu sou bom, olha, eu ajudo, olha, eu dei um pão a um pobre. Mas Jesus ensinou que quando você desse algo com uma mão, que a outra sequer ficasse sabendo. Foi Jesus quem ensinou isso. Às vezes alguém bate no peito e diz: eu faço social. Aqui se faz o social. Mas, meus amados, quem faz o social não fica se vangloriando. Quem faz o social, segundo a Bíblia, não fica se vangloriando. Olha o que diz Mateus 6, versículo 2. Eu vou ler a partir do 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então esse povo já recebeu galardão aqui, irmão. Esse povo que vai para Facebook com a mão no celular e outra mão no pão, já recebeu galardão aqui, não vai receber nada no céu. Foi Jesus quem falou. Versículo 2. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas hoje há uma guerra nas mídias sociais, um pastor querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser o mais bambambam do que o outro, e fazendo toda sorte de absurdo e promovendo o culto à personalidade. Hoje algumas pessoas são crentes na figura do pastor, mas a gente precisa entender o que é que Jesus ensinou a esse respeito, irmãos. Precisamos entender o que Jesus ensinou para que realmente não sejamos enganados. Um autêntico pastor, ele entende qual é o seu papel. Jesus Cristo, ele foi visto por João na ilha de Pátimos, e Jesus estava entre 7 castiçais que representavam as igrejas, e tinha 7 estrelas à sua mão direita, que representavam os anjos das 7 igrejas. A Bíblia faz essa analogia, essa comparação, e quando a gente percebe qual é a figura do anjo, segundo a palavra do Senhor, os anjos são ministros do Senhor a serviço da igreja. E aí a Bíblia coloca o pastor nessa mesma figura. O pastor é servo 2 vezes. Ele é servo de Deus e ele trabalha para a igreja. Ele não é o principal da igreja, ele é o menor da igreja. Ele é funcionário de Deus a serviço da igreja de Deus. Ele foi chamado por Deus, ele foi vocacionado por Deus, ele foi capacitado por Deus, ele foi ungido por Deus, ele foi confirmado pela igreja de Deus, e agora ele trabalha em prol do reino de Deus, servindo a igreja e não sendo servido dela. É lícito que o pastor receba um salário, é bíblico isso. É lícito que o pastor seja ajudado em suas necessidades pela igreja, é lícito, mas não é lícito um pastor que faça da piedade causa de ganho, como estamos vendo em muitos lugares. Estamos vendo em muitos lugares. A simplicidade caiu por terra, o que vale agora é o evangelho da ostentação, o evangelho do marketing, o evangelho da publicidade. Meus irmãos, as pessoas estão tão desesperadas pelo culto à personalidade que chegam ao ponto de expor a nossa intimidade em mídia social. Imagine que coisa feia pegar, por exemplo, a gente sabe, quem medita na palavra sabe da incidência de possessão maligna. Jesus expulsou muitos demônios, os discípulos também, e Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios. Mas que coisa feia pegar vídeo, pegar foto de alguém endemoniado e expor essa pessoa para o mundo inteiro ver. Jesus não mandou fazer isso. Jesus, quando expulsou o demônio daquele jovem gadareno, que por si mesmo estava exposto ali à sociedade, aquele jovem, depois que ele volta para se encontrar com Jesus, ele já está lavado, vestido. Então veja, a gente não pode expor a miséria alheia para ganhar dinheiro, ganhar status ou ganhar curtidas em rede social. Temos que ter cuidado. A figura do pastor é uma figura, claro, ele precisa ser amado. E aí já falamos da primeira parte, as ovelhas precisam amar o pastor. As ovelhas precisam, a Bíblia chega até o ponto de imitar o exemplo dos pastores. E por isso devemos ser exemplos. Os pastores precisam ser exemplos. As ovelhas precisam obedecer, respeitar, tem grande estima, em grande honra. Mas os pastores também precisam entender qual é o seu papel no contexto de servos do Senhor. E aí eu começo a encerrar falando do terceiro aspecto. E aqui eu dou um alerta aos crentes. Meus queridos e amados irmãos, é necessário entendermos. E aí eu volto para
Atos 20 e 28, Paulo fala de um contexto perigoso que vinha acontecendo ali na igreja de Éfeso. Ele previa isso da parte de Deus, que algo aconteceria quando ele se ausentasse. Eu vou ler aqui, que diz, eu vou ler a partir do 28, voltando. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então veja, meus amados irmãos, e aí Paulo dá o exemplo, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E o que é que estamos vendo nos dias atuais? Lobos que de vez em quando saem no jornal, no noticiário. Lobos que estupram, lobos que matam, lobos que roubam, lobos que traficam, lobos que lavam dinheiro, lobos que enganam as ovelhas, lobos que enriquecem às custas da gordura das ovelhas, lobos cruéis que não perdoam o rebanho. E por que isso? Porque hoje no Brasil a coisa mais fácil do mundo é ser pastor. Eu volto a dizer, é só entrar na internet, pagar e já recebe um curso e uma carteirinha de ministro. E hoje, com muita tristeza, a gente vê tantas aberrações. Um dito pastor ia ao Rio Jordão, dar 7 mergulhos para que Deus perdoasse os pecados da nação. Será que quem limpa pecado é o Rio Jordão? Eu achava que era o sangue de Jesus. Outro pastor ia ao mesmo Rio Jordão com a camisa de um time de futebol para repreender a maldição sobre aquele time de futebol. Veja que absurdo, que aberração. Nós estamos vendo toda a sorte, espíritos malignos atuando em alguns cultos e que em nada se diferencia com eventos, muitas vezes de feitiçaria. Espíritos malignos enganando os crentes. Então, meus irmãos, é importante, e aí eu falo para as ovelhas, nós entendermos a igreja que vai para o céu é a igreja de Jesus. Mas tem instituições sérias. Existem instituições, e aí eu preciso dizer isso. A igreja que vai para o céu hoje congrega. Nem todo mundo que congrega vai para o céu. Mas é como dizem, salvo engano, o pastor Claudio Nouro de Andrade, a igreja está na igreja. Então a igreja que vai para o céu, a igreja do arrebatamento, está congregando. Mas está congregando aonde? Qual é a história da sua igreja? Qual é a história do seu pastor? É alvo de racha. A história é a história de rebelião. A história é uma história, quem sabe, de movimentos contraditórios. A quem a sua igreja está ligada? O seu pastor, ele tem pastor? Existe uma convenção que possa orientá-lo e numa situação eventual de algum problema até substituir o pastor? Nós já vimos com tristeza em alguns lugares, o pastor morre, a igreja acaba, porque era a igreja que tinha dono. É necessário, meus irmãos, nós temos cuidado, porque tem muito aventureiro dizendo que é pastor. Quem foi que ordenou o seu pastor? Quem foi que impôs as mãos sobre ele? A instituição é uma instituição séria. Temos que ter esse cuidado. Eu costumo dizer que toda porta dita igreja tem por detrás dela uma atuação espiritual. Na igreja de Jesus, que está nas instituições evangélicas sérias, quem opera é o Espírito Santo de Deus.
mas em algumas portas ditas igrejas, mas que não são igreja, portas que foram abertas à base da rebeldia, à base da traição, à base da divisão. Em algumas dessas portas, eu tenho até receio de quais espíritos atuam. Então, meus amados, fica aqui esta meditação, essa reflexão. Amemos os nossos pastores. E eu quero encerrar mandando um abraço para meu pastor, o pastor Jair Silas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, meu pastor. Que o Senhor continue sendo esse servo de Deus, a serviço da igreja de Deus. Amemos nossos pastores, obedeçamos nossos pastores no Senhor e tenhamos cuidado com os falsos profetas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.